Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo ao episódio 24 sobre a construção de um sistema de controle do estoque escrito em C# do zero. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Agora, o que você vai aprender e fazer hoje na nossa aplicação? Bom, a gente vai continuar a falar sobre User Roles, ou perfis de usuário. Agora a gente vai criar uma forma de incluir User Roles, perfis, no usuário. Lembra que a gente, para testar diferentes roles, diferentes perfis, a gente teve que alterar no código, ficar alterando o código todo na mão várias vezes? Isso não é legal. É claro, em uma situação real, isso é completamente inviável. Mas agora a gente vai fazer melhor. A gente vai exatamente criar uma maneira de informarmos o perfil que o usuário pertence. Muito maneiro. Seguinte, quando você terminar de assistir esse episódio, lembra aqui de curti-lo para mostrar que você quer ver a continuação dessa série e compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também se deem bem vendo esse conteúdo aqui maneiríssimo. Também aproveita e passa lá no site comoprogramarmelhor.com.br e se inscreve lá, cara. Como eu não gosto de spam, eu estou fazendo uma limpa nos inscritos antigos, porque estou programando um reboot total do conteúdo especial para a galera que continuar. Espero que você esteja nessa nova fase da comunidade. Então, bora para ação! Então agora estamos aqui na nossa área de trabalho e a gente precisa, é claro, abrir a nossa solução. Só para a gente lembrar rapidamente, a gente está com esse cadastro aqui perfeitamente funcional, então a gente pode incluir, a gente pode alterar e também a gente pode excluir qualquer um daqueles elementos ali, tá? Como o meu, ele chegou nem a alterar porque eu fechei aqui a minha aplicação, tá? Mas o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar a nossa estrutura de User Roles, quer dizer, os perfis. Tá? Porque do jeito que estava, não pode ficar numa aplicação real, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso model aqui. Vamos criar o nosso model. Então, a gente clica aqui com o botão direito, clica com o botão direito aqui, assim, quando ele quiser abrir, né? Então, vamos criar aqui um perfil model, tá? Esse perfil model, a gente vai fazer o seguinte. Tá? E aí você vai perceber também com isso, vamos remover isso aqui, deixar sempre o padrão, namespace padrão, e a gente vai copiar desse aqui, grupo model. Vamos fazer somente as alterações. Com isso, você percebe, cara, a gente está duplicando o código. Mas, cara, não se veste não que uma hora a gente vai resolver isso. Porque numa aplicação real, cara, a gente não pode ficar repetindo o código, né? Repetir código simplesmente ninguém merece, cara. É uma parada ruim demais. Com certeza você vai perder noites de sono se você estiver repetindo o código aí. Então não faça isso, tá? Sim. Faça isso de um mantra, não tenha repetição de código. Repita isso aí 50 vezes comigo, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar aqui, vamos colocar aqui perfil, nome dessa variável aqui, ou melhor, variável dessa tabela, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui para os outros, né? Vamos mudar para aqui para perfil, model, também perfil model, porque a gente vai retornar isso. Olha só, a gente está alterando somente algumas coisas, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vai ser igual. Aí aqui a gente vai colocar perfil model. Então eu acho que o resto aqui está tudo certo. Por enquanto, o nosso perfil vai ter ID, nome e ativo. Então vamos colocar aqui também perfil. Aqui, perfil também. Mudar o nome aqui, perfil. Vamos incluir o namespace system data, vamos mudar aqui para perfil também, e assim vai. Vamos ver. Ó, grupo, produto, não, agora perfil. Olha como você pode ver, cara, é muita coisa igual, né? A gente vai ter que resolver isso em algum momento, com certeza. Né? Perfil, vamos ver, eu acho que já terminamos, né? A gente tem aqui a salva, a gente tem a exclusão, a gente tem a recuperação pelo ID e a gente tem a recuperação da lista conforme a página e a quantidade, para a gente indicar lá na página. Beleza, isso aqui
é o básico que a gente não precisa de muito mais que isso aqui, correto? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar agora por exemplo, vamos criar o controller. Vamos já criar o controller. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já criou grupo de produto, a gente já criou unidade de medida, a gente já criou usuário, correto? Então vamos fazer o seguinte, a gente não fez isso nas aulas anteriores, né? A gente acabou que inicialmente a gente colocou uma visão, né, uma função aqui, uma pasta para todas essas visões. E vamos remover aquelas visões que a gente não precisa mais. Por exemplo, perfil de usuário a gente vai ter que remover agora, porque não vai ter mais o perfil de usuário aqui, né? Ele, só para você olhar aqui, ele não tinha nada, era só para exibir lá alguma coisa lá no link, tá? Então vamos fazer o seguinte, remover esse cara aqui, vamos remover também uma outra que a gente fez aqui, cadastro grupo de produto, vamos ver, cidade, estado, local, esse aqui acho que a gente já fez. E unidade de medida. Unidade de medida. Pronto. A gente não precisa mais desses aqui. Pelo menos desses aqui a gente não vai precisar, né? Então, eu tenho que vir aqui no cadastro, consequentemente, vamos ver. Local, produto, unidade de medida. Não tem mais isso aqui, que a gente já criou, algo mais específico. E aqui também, perfil de usuário, a gente não tem isso mais. Pronto, acabou. Então a gente já deu uma melhorada aqui, correto? Agora a gente vai criar vamos ver um cadastro aqui, né? Vamos criar o nosso controller. E aí vamos aqui, vamos utilizar um controller ASP.NET MVC, vamos chamar de CAD perfil, para ficar parecido com os outros aqui. Beleza. Enquanto ele está criando aqui, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa criar a nossa visão, a gente precisa criar o nosso CSS, o nosso JavaScript, a gente precisa fazer toda aquela parafernália de cadastro, né? Então vamos olhar um cadastro que a gente já tem aqui. Aí você, porra, né? Isso aí não está ficando muito repetitivo? Sim, está ficando repetitivo. E é isso justamente que em algum momento a gente vai resolver, tá? Primeira coisa, quem vai acessar esse aqui, perfil? Gerente, administrativo, operador? Não, só gerente. Só gerente que vai acessar esse cara aqui. Beleza. Então, aí eu vou fazer isso aqui, vou copiar. Pronto. E aí, o que eu vou fazer desse lado aqui? Colei, né? E aí eu vou trocar o que tiver escrito grupo produto, eu vou trocar por perfil. Opa, Ctrl H, grupo produto, não está digitando? Produto para perfil. Vamos lá. 10 ocorrências. Tá. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisou fazer é exatamente mover aquilo que era o grupo produto para perfil. Vamos ver se está tudo certinho. Bom, essa parte aqui do index está legal, o princípio está legal. Essa parte aqui do perfil da página também está legal. Ó, recuperar perfil também está legal. Esse aqui, autorização dele, vamos ver. Né? Autorização, esse aqui é gerente. Esse aqui já não precisa, né? Sempre vai ser gerente que vai poder fazer qualquer coisa aqui. Salvar perfil também, acho que está legal. Acho que é isso aí exatamente que a gente precisa. Pronto. Agora, vamos remover esse aqui. Ele está cinza, tá vendo? Então ele não é necessário aqui. Então é melhor a gente remover. Tá bom. Então nós fizemos aqui o nosso controller, tá? E fizemos o nosso model. Vamos só revisar aqui. Recuperar quantidade, recuperar lista, recuperar pelo ID, excluir pelo ID e salvar. E aí o controller da mesma maneira. Tá bom. Não vamos utilizar nada aqui agora, desse global aqui. Não, aqui a gente vai precisar mexer. Por quê? Porque a gente está pegando sempre desse cara aqui. Né? A gente está informando algo fixo. Pô, essa parada não é legal.
né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente agora tem que fazer a parte da visão. Então, vamos lá, CAD perfil, vamos criar um index aqui, a visão. Vou deixar, não é nem view, né? É index, para ser igual a todos os outros. Vamos deixar ele desse jeito. Vamos mais uma vez copiar aqui. Pronto. Vamos colar ali. Então, ó, cadastro não é grupo produto, vai ser perfil. Tá? Então, perfil, taranã, models, aqui não precisa disso. Tá? Então, cadastro de perfis. Bootstrap Select, perfil. A gente ainda não criou, mas daqui a pouco a gente vai criar. Isso aqui é igualzinho, tal. Isso aqui a gente não vai mexer em nada agora. A gente aproveitou uma coisa bem simples para ficar bem fácil, tá? Eu quero mostrar para você depois algumas outras coisas, tá? O principal, né? Vamos lá. Grupo produto do perfil. Pronto. 11 ocorrências. Excluir perfil, CAD perfil. Pronto. E aí, perfil aqui, .js. Beleza, fizemos isso aqui rapidinho, né? A visão. Agora vamos fazer essa parte aqui do conteúdo. Vamos colocar aqui um style sheet. Então, perfil. Esse perfil também vai ser muito simples. Vou colocar, vou copiar e colar daqui. Como eles têm as mesmas configurações de grupo perfil, grupo produto e perfil, então a gente pode deixar do jeito que está. Bem simples. Da mesma maneira, a gente vai fazer essa parte aqui de scripts. Vamos criar um aqui, um JavaScript chamado perfil.js. E usar as mesmas coisas, quase as mesmas coisas. Vamos ver se a gente vai precisar alterar alguma coisa. O ID do cadastro é esse, nome, ativo, setar o foco no nome. Quando inserir informações no grid, inserir somente o nome e o ativo. Nome ativo aqui. Obter os dados do form, ID, nome ativo. E preencher as linhas do grid também, aquelas ali. Então, bem parecido mesmo com o que a gente tem hoje, tá? Beleza, já fizemos isso aqui. Agora a gente tem mais alguma coisa para resolver. A gente tem que vir aqui nesse layout. E antes o que era? Por exemplo, grupo de produtos, a gente tem aqui em algum lugar aqui, perfis de usuário. Aqui. Esse canto aqui, a gente vai ter que trocar. Agora vai ser o quê? Agora vai ser index, porque é o nome do action lá. E aqui vai ser CAD perfil. Pronto, que é o controller. Então nós estamos nesse controller aqui, CAD perfil, e vamos chamar o action index. Beleza? Então, dessa maneira aqui, a gente já vai conseguir o nosso cadastro, mas ainda não está pronto. O que a gente precisa a partir daí? É claro, a gente precisa criar a nossa tabela. Eu já tenho esse script preparado aqui, é claro. Tu acha o quê? Né? Isso aqui a gente já tinha até um script aí, mas vou criar agora esse script aqui, vou executar aqui. Esse script aqui está criando a nossa tabela de perfil, ela é muito simples, tá? Você está vendo aqui. Tem só 3 campos, o ID, o nome e a indicação de se ele está ativo ou não. Tá? E a gente vai precisar fazer, olha só, agora eu vou te mostrar uma forma bem interessante de fazer a inclusão numa tabela já existente de um campo not null. Isso aqui é uma jogadinha maneira, é um negócio que não é muito simples não, tá? Por quê? O que acontece? Nessa nossa tabela de usuário, a gente vai precisar incluir um determinado campo aqui. E qual é esse campo? É a indicação, vou atualizar aqui, é a indicação do perfil. Qual perfil aquele usuário se identifica, né? Ele está categorizado em qual perfil. Então, a primeira coisa que a gente faz, é claro, né, é fazer um alter table e de perfil. Só que a gente não pode colocar not null. É obrigatório a gente ter um usuário em determinado perfil. Só que a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque já tem registros na tabela.
Se a gente fizer isso, a gente colocar como not null, a gente tem que informar algum valor, tá? Então a gente tem que sempre informar algum valor. Aí para isso tem que ter registros na tabela perfil. E todas as vezes que for criado um novo perfil, automaticamente vai para aquele perfil ali, vai para aquele valor, né? Aquele ID. Ó, nós já temos o Ranieri, já temos o Silva aqui, né? Mas a gente não tem nada aqui no perfil, porque acabamos de criar, correto? Aí beleza, vou criar um campo null, nullable, atualizar, tá lá. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou incluir uma foreign key. Então eu vou dizer que aquele perfil ali faz chave com essa minha tabela de perfis. Ó, mudou agora, tem uma chavinha aqui. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Cara, eu tenho que ter pelo menos um perfil ativo. Então eu vou fazer isso aqui, ó, insert int o nome, e eu vou criar esse aqui, que é digamos assim, o principal. Eu vou colocar todas as pessoas nesse perfil. Então inserir, aí eu vou fazer um update para que todas as pessoas sejam daquele perfil 1. Atualizou 2 linhas, tá vendo? Aquele Ranieri e o Silva. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aquela minha tabela, que ela é nula, aqui, ó, permite nulo, ó, nulo. E eu vou alterar a minha tabela, especificamente o campo ID perfil, vou deixá-lo not null. Opa, aqui, not null. Aí eu vou atualizar aqui e agora not null, tá? Não nulo aqui, que está em português. Então, cara, desse modo é que você consegue fazer uma alteração de um campo que ele seja onde já existem registros naquela tabela, tá? Então, se já existe registro naquela tabela e você precisa criar um campo not null, você pode utilizar essa sequência. Eu tenho essa sequência aqui para você entender, bem interessante, tá bom? Isso aí, ó, uma dica aí maneiríssima aí para você. Tá, beleza. Então, a gente já fez a associação dos nossos usuários aos perfis que eles pertencem, né? Mas a gente fez isso no banco de dados, tá? A gente ainda não fez em algum canto, que é o cadastro de usuários. E é o que a gente vai fazer agora. A gente precisa ter no cadastro de usuário alguma indicação lá. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha aqui antes para ver como é que ficou o nosso cadastro, tá? Então, selecionei aqui, pronto, fecha aqui. Vamos ver o nosso usuário, ele está com o perfil de gerente, mas ainda não faz muito sentido, né? Opa! Ah, olha só. Ele está necessitando que a gente entre de novo com a senha, porque não tem acesso lá. Mas esse aqui está gerente... Ah, é porque eu disse que ele é operador. Então acabou que a gente não vai conseguir ver agora. Ah, viu? Olha só que chato ter esse negócio aqui toda hora. Porra, isso aqui a gente vai acabar. Vamos acabar com esse negócio agora. Primeira coisa que a gente precisa é trocar aqui no nosso model. Vamos lá, vamos trocar, não, vamos incluir, né? Nosso usuário aqui. Eu já tenho esse código pronto, é claro. Isso aqui, pronto. Então a gente já tem o ID do perfil. Aí o que a gente vai precisar? A gente vai ter que incluir em tudo quanto é canto que tiver fazendo uso lá, né? Vamos ter que fazer isso aqui. Pronto. Então, vamos lá. Aqui a gente não precisa. Aqui a gente vai precisar. Aqui vamos precisar. Nós estamos preenchendo o nosso usuário, né? Então a gente precisa preencher tudo quanto é canto. Correto? Ah, beleza. Esse lado aqui, agora a gente, né, muda um pouquinho de figura. A gente vai precisar fazer mais alguma coisa aqui. O que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. A gente precisa incluir um perfil aqui. Então vamos lá. O ID perfil. ID perfil. Que a gente tem que alterar esse cara, né? Inserir esse cara. E assim vai. Arroba ID perfil. Aí esse perfil
vamos fazer o seguinte. Ele é do tipo inteiro, aqui, ID perfil. Pronto. Vamos copiar esse negócio para cá. A gente pode alterar o perfil dele e tal. Então, para cá a gente tem senha. Não vamos colocar a senha aqui, então. Ou o perfil aqui. Vamos aqui. Pronto. ID perfil. Vamos ver se está certo. Bom, a gente fez a inclusão aqui. A gente incluiu o perfil aqui e o parâmetro do perfil aqui. E incluímos também esse parâmetro aqui, ou melhor, atualizamos, né, preenchemos o valor do parâmetro. De igual modo, a gente fez aqui no script e aqui a gente preencheu aquele ID. Bom, eu acho que é isso. Isso dessa parte aqui de back-end. Só que agora a gente vai precisar ainda alterar a nossa visão. Qual visão? A nossa visão de cadastro de usuários. Então a gente vem aqui e a gente precisa incluir em algum local aquele campo. Eu já tenho o script também, então faço isso aqui. Ó, tem um label, txt perfil, um texto lá perfil, um drop down. Agora a gente precisa aqui, ó, disso aqui, lista perfil, view bag. Aí a gente vai lá no controller, que a gente sempre tem que fazer assim, a visão é a porta de entrada da nossa aplicação, correto? Mas o controller é o que controla, digamos assim, a exibição daquela visão. Quer dizer, é ele que vai dizer, ó, visão, tome essas informações. Então, como eu tenho uma lista de perfis a enviar, aí eu tenho que informar lá. Cara, o que eu estou falando isso? Não coloque aqui na view, tá? Por favor, coloque lá no controller. Então, a gente tem que pegar informações de algum local. Então, cara, por favor, coloque aqui no controller, não coloque na view a recuperação dessas informações. Isso vai te ajudar pra caramba a médio e longo prazo, tá bom? Então, o que a gente precisa? Em algum local aqui, nesse index, acho que eu vou colocar aqui, tal, a gente vai preencher aquela lista. Pô, só que qual lista? Eu ainda não tenho uma lista de perfis toda bonitinha e tal. Então, vou fazer o seguinte. Vou lá no Model e vou criar essa lista. Vamos lá. Model perfil. Eu já tenho o método, é claro, né? O método basicamente é bem parecido a esse aqui, só que não tem página nem tamanho da página aqui. A página atual nem o tamanho, tá? Então, já tenho ele. Olha só a diferença, né? E ele vai listar somente os ativos, tá? Então ele vai recuperar, vai ter a mesma coisa, abrir a conexão, fazer isso aqui, vai fazer uma lista aqui, dos ativos e ordenar por nome, somente isso. E aqui embaixo vai pegar tudo, ó, D, nome, ativo, vai pegar aquele cadastro, entendeu? Bem simples, não é não? Então o que a gente precisa aqui é um item estático. Então a gente simplesmente vem aqui, perfil, listar, aqui, ó, recuperar lista ativos. Pronto. Então, dessa maneira, a gente vai transportar essa informação, essa lista, para a nossa view. Ok? Só que ainda não terminou aí. A gente precisa, de alguma maneira, fazer com que o JavaScript reconheça aquela informação. Tá? Então, a gente vai aonde? Vamos aqui no usuário, JS. Então, vamos lá, agora no client side, né? Usuário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher aquele drop-down ali, tá bom? Então, vamos lá. Preencher a gente coloca nesse set dados aqui. Então, vamos preencher. Eu já tenho fonte, tá pensando que... Uma outra coisa, vamos ver aqui, o focus é esse mesmo, o grid é isso mesmo, a gente vai colocar alguma coisa aqui. Então, a senha, vamos colocar aqui embaixo. Pronto, perfil. Então, agora a gente está informando todos os parâmetros, né? Para quando chegar aqui no set dados form, tá beleza. Durante a inclusão, né? Agora, para recuperar, a gente também precisa
colocar alguma coisa aqui nessa senha aqui. Depois dessa senha, a gente vai recuperar os dados do perfil. No caso aqui, daquele drop-down, perfil val. Beleza? É só isso aí mesmo. Ah, precisa mais de alguma coisa aqui? Não, não precisa mais de nada. Bom, agora a gente só está faltando uma coisa. Está faltando somente a gente informar o nome do perfil no momento que a gente está fazendo o login. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui. Conta aqui. Esse cara aqui, a gente fez essa parafernália toda exatamente para isso aqui, tá? Então, nesse momento, a gente precisa do nome do perfil que está associado lá na conta daquele usuário que está sendo logado. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, perfil, model, ponto, recuperar pelo ID. E aí eu tenho o ID aqui? Tenho porque, vamos ver aqui, né? Eu tenho esse aqui, ó, usuário. O usuário, ele obteve a informação do usuário lá, né? Ele contém a informação do usuário que foi obtida pelo banco de dados, do banco de dados. Então, temos aqui usuário.id. Pronto, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e nome. Pronto. Aí eu obtive o nome. É exatamente isso que eu estou precisando, não é? Só que aí precisa de mais um parêntese aqui. Pronto, salvei e vamos executar. Aí, rapaz, olha só, a gente criou um cadastro, olha só o quanto de coisa a gente fez nesse episódio até agora. A gente criou um cadastro, o cadastro de perfis de usuário. A gente alterou o nosso banco de dados, né? Então a gente criou a tabela e alterou a tabela de usuários para fazer a associação lá com a tabela de perfis de usuário. A gente criou uma associação lá no cadastro de usuários para indicar qual é o perfil dele e a gente ainda associou esse grupo de usuários, ou perfil de usuário, lá na hora do login. Caraca, fizemos coisa pra caramba. Vamos ver agora, né? Qual é o role dele, né? O perfil dele agora, né? Eu estou com o meu usuário aqui, Ranieri. A gente fez lá via SQL e colocou todos os usuários como gerentes, né? Vamos ver aqui rapidamente. Então, esse aqui é o gerente. Então, em teoria, ele deve poder executar essa parte aqui de script. Vamos ver se ele vai poder executar mesmo. Deveria. Ele não deve mais aparecer essa tela aqui, porque agora ele é mas aí ainda aconteceu alguma coisa. Pô, por quê? Porque eu já estava logado. Olha só. Então, o meu cookie não contém o meu perfil correto, ainda está como operador. Então, tem que me deslogar aqui, ó, deslogar. Eu venho a me logar novamente. Agora sim, eu vou aqui e perfis de usuário e vamos ver se vai agora exibir a minha tela. Deve exibir. Vai exibir somente com um registro. Ah, moleque! Viu aí? Exatamente isso que eu falei. Bom, o nosso cadastro, ele perfeitamente funcional. Vamos criar aqui, por exemplo, administrativo. Pronto. Vamos criar também operador. Pronto. E agora o que vamos fazer? Vamos vir aqui no cadastro de usuários. Aí esse cadastro de usuários, aí ele vai conter a definição de cada um dos usuários e qual o perfil deles, tá? Eu venho aqui, alterar o Silva, tem a senha 123 também, e ele não é mais gerente, ele é um operador, foi rebaixado. Então pronto. Será que ele salvou? Vamos ver. Como é que a gente vai ver? Logando com o Silva. 123, entrar. Aí o que tem que acontecer? Opa, primeira coisa aqui. Vamos ver o que aconteceu. Usuário, ID do usuário. Rapaz, olha só, eu nem percebi, eu coloquei ID do usuário, mas não é para ser o ID do usuário. Funcionou naquele negócio da primeira vez que a gente testou, mas funcionou porque os IDs casaram certinho. O ID do usuário que eu estava utilizando é 1 e o ID do perfil também era 1. Olha só, viu? Isso aí tem que prestar bastante atenção, viu? Olha só. Então agora a gente vai poder
utilizar a nossa aplicação do jeito que deve, né? Ele já está logado. Ah, não, ele não chegou a logar, porque deu erro logo no momento da geração desse cookie de autenticação, né? Realmente. Então ele não está logado, ó lá. Então é o Silva 123 e Enter aqui. Pronto. Agora está logado. Olá, Silva. Pronto. Aí eu vou aqui no cadastro de usuários. Aí ele, ó, agora, ó, cara, tudo bem, mas não dá não. Você tem que entrar no sistema com direitos, tá? Aí eu venho aqui, usuários. Usuário eu não lembro se eu coloquei somente para gerente. Eu acho que não. Deveria, né? Um usuário operador, para que ele tenha acesso à tela de usuários, tá? Aí eu venho aqui, tá bom. Aí eu venho aqui, agora eu vou me logar com o administrador, Ranieri. Aí, o que tem que acontecer? Ele tem que logar e acessar aquele cadastro automaticamente. Ó, show de bola. Agora eu não estou mais logado com Silva, estou logado com Ranieri. Excelente. Agora, só para a gente terminar aqui, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos remover isso aqui porque a gente não precisa mais. E, segunda coisa, vamos lá no usuário. Não, vamos ver aqui, no controller do usuário. E vamos fazer também a mesma coisa que a gente fez no controller. Vamos ver aqui no controller. Ai, caramba, esse controller de grupo de produtos. De perfil também. Vamos deixar somente esse aqui. O grupo de produtos é o outro lá. Mas o cadastro de usuários, ele também só pode se for gerente. Beleza? Então, ó, autorização, não precisamos daqui, também não precisamos daqui, também não precisamos daqui, já que a gente informou isso em nível de classe, a gente não precisa fazer a mesma coisa a nível de métodos, correto? Então, dessa maneira, a nossa parte de usuários, tanto os perfis de usuário quanto aqueles usuários em si, os nossos cadastros de usuários e de perfis de usuários, necessitam que o usuário atual que esteja acessando seja gerente. Então, isso aí é altamente comum quando você estiver desenvolvendo aplicações aí dentro da empresa que você trabalha, tá bom? Então, vou colocar aqui Silva, só para a gente ver, porque esse cara aqui é um operador. Então, a gente vai chegar aqui e usuários, ó, apareceu lá. E perfis também aparece lá. Agora eu vou me logar aqui com o Ranieri, ele é gerente e automaticamente ele já vai permitir, vai direcionar para a URL correta, que é do cadastro de perfis. Show de bola! Então olha só, eu acho que a gente tem mais alguma coisa aqui, grupo de produto. Quando a gente está acessando o grupo de produtos por uma pessoa que não tem direitos, vamos lá. O excluir, ele não funciona direito. Vamos ver o que vai acontecer. A gente pode ainda melhorar essa parada aqui, mas não vamos melhorar agora não, tá? Vamos ver só que o que acontece aqui na rede, ele deve retornar um erro. Se não me engano, a gente fez aqui, não foi? Ela. Ele retornou um 302. Ele está redirecionando para a tela de login. Só que a gente não fez nada aqui. Bom, isso aí fica para o próximo episódio. É isso, desenvolvedor. Esse vídeo foi bem maneiro, um complemento bem interessante ao anterior, não é não? Então gostou, cara? Então curte aqui e compartilha nas redes sociais. Vai ajudar a continuar a produção desses episódios. Agora, se você ainda não gostou de alguma coisa, cara, fala comigo, porque assim eu posso melhorar. Qualquer dúvida também sobre o episódio, basta perguntar aqui no canal que eu vou te responder, tá? Então, ficamos por aqui e que a força esteja com você.